Olá, espaçonauta! Vamos observar a Lua! Galera! Hoje é dia de alegria lunar! Hoje eu quero trazer para você uma história incrível. Como os cientistas lunares da NASA treinaram os astronautas da Artemis 2 para enxergarem a Lua com outros olhos, focados em ciência lunar. Gente, nem todos olham para a Lua e veem a mesma coisa. Parece estranho dizer isso, né? Só que, para observar a Lua de forma científica, é preciso treinar o olhar para observar detalhes ínfimos, mas que podem mudar totalmente a interpretação da história geológica do que você está vendo naquele momento. Isso é especialmente verdade para os 4 astronautas que voaram ao redor da Lua e passaram pelo lado oculto na missão Artemis 2 da NASA, em 6 de abril de 2026. Eles testemunharam uma visão que nenhum ser humano havia visto em mais de meio século. Pensa nisso, galera, 50 anos. E a tripulação viu coisas que os surpreenderam, tanto quanto surpreendeu os cientistas que os ensinaram a procurar e principalmente como enxergar. Aqui eu quero citar 2 pesquisadores da NASA que vão trabalhar com a gente durante todo esse vídeo aqui, ou melhor, vão estar presentes durante todo esse vídeo. Eles fazem parte da equipe de ciência lunar da Artemis 2, o Jacob Richardson e a Amber Turner. Eles também enxergam a Lua de uma maneira muito diferente da maioria das pessoas aqui na Terra. Esses cientistas estiveram entre os primeiros a analisar os dados enviados da Lua durante a maior aproximação da Integrity e continuaram estudando as observações da tripulação desde o seu retorno. Richardson é vulcanólogo e geólogo planetário. Ele disse que obter esse conjunto de dados iniciais foi simplesmente fenomenal. De acordo com ele, abre aspas, veja uma lua dinâmica, veja uma lua que nos conta a sua história. A história que a tripulação está contando ao observar a Lua. Eles estão vendo cores, estão vendo texturas. É uma experiência profunda ouvi-los descrever lugares que conhecemos muito bem sob uma nova perspectiva. Já a doutora Amber Turner, com formação em Geologia e Geociências, responsável por desenvolver treinamentos e materiais de apoio à preparação da tripulação para operações científicas lunares da NASA, compilou o Guia de Bolso de Observação Lunar para os astronautas da Artemis 2, o chamado Passaporte Científico Lunar da Artemis 2, na sigla em inglês LSP. Seria Lunar Science Passport. É um guia de 90 páginas que resume aí os objetivos científicos de maior prioridade da missão e que orientou os astronautas sobre a melhor forma de documentar as suas observações. Isso que vocês estão vendo aí são fragmentos desse guia que está passando para vocês enquanto eu estou contando aqui essa história. De acordo com Turner, abre aspas, o LSP define o que foi apelidado de os 15 grandes, um grupo de alvos de observação geológica distribuídos por toda a Lua e que também serviram como pontos de referência para a navegação durante a aproximação e sobrevoo lunar da Artemis 2. São formações lunares diversas e complexas em sua história geológica, e suas observações podem ajudar a responder questões científicas de grande alcance. Para os astronautas, o LSP proporcionou um estudo aprofundado da ciência das diferentes formações geológicas na superfície da Lua, fornecendo-lhes a linguagem necessária para descrever diferentes características em crateras e bacias, informações sobre como elas se formaram e orientações sobre quais detalhes seriam relevantes para os cientistas aqui na Terra. Isso lhes ensinou a terminologia específica para observações geológicas, como redemoinhos e contatos de basalto de mares, ao descrever variações de cor e albedo, bordas em terraços e coberturas de ejeção onduladas,
para a morfologia de cratera e cristas enrugadas e escarpas para descrever feições tectônicas. As imagens são uma parte importante dessa missão, mas ainda mais importantes são os trechos de áudio gravados pelos astronautas enquanto observavam a Lua, bem ali, bem de perto. Uma espécie de diário verbal em áudio que a tripulação gravou para os cientistas aqui na Terra. Na verdade, os cientistas da NASA priorizaram o áudio das observações da tripulação em relação às imagens capturadas, ao proporem o plano de transmissão de dados, enquanto a Artemis II ainda estava no espaço. Antes mesmo que qualquer imagem científica fosse transmitida, eles receberam todo o áudio para que pudessem começar a ouvi-lo imediatamente. A tripulação da Artemis II realizou sua maior aproximação da Lua em 6 de abril, e embora estivessem bem preparados, ainda assim não esperavam o que viram. Eles ficaram surpresos com o quão colorida estava a Lua. Durante o treinamento, a tripulação da Artemis II frequentemente questionava as instruções que recebiam para descrever as cores que viam. Eles sempre diziam: bem, provavelmente não vamos ver cores. Por que vocês estão nos pedindo para falar sobre cores? Então os cientistas respondiam, né? Queremos que vocês digam cor, porque se virem cores, isso nos dirá algo sobre a composição dos materiais na superfície lunar. Os astronautas não imaginavam o que os esperavam na Lua, mas os cientistas lunares da NASA sabiam parte do que iam encontrar. Amber Turner descreveu o trabalho fantástico que os astronautas da Artemis II realizaram ao observar a Lua. Segundo ela, abre aspas, a equipe definitivamente fez jus à ciência. Foi pura alegria lunar. Galera, é incrível, viu, poder relatar isso aqui para vocês e eu vivo um momento de muita emoção quando eu falo disso. Né? Vocês já me conhecem, né? Bom, um dos 15 grandes destaques aí da missão era o Planalto de Aristarco, que chamou particularmente a atenção dos astronautas do programa Artemis durante o sobrevoo. Segundo os pesquisadores da NASA, eles ouviram algumas ótimas discussões sobre os tons de marrom e verde no Planalto de Aristarco. E um relato de Victor Glover, astronauta da NASA e participante do programa Artemis II, ao controle da missão em 6 de abril. Ele também descreveu como esses tons desapareciam em direção ao Polo Norte, perdendo a cor do outro lado. O professor e pesquisador Jacob Richardson chamou o Planalto de Aristarco de uma maravilha vulcânica. Há fluxos de lava, há depósitos piroclásticos explosivos de vulcões e há essa cratera grande e brilhante que atravessa o leito rochoso, sob todo esse vulcanismo. Minerais verdes em vulcões geralmente são olivinas ou piroxênios. Nos informam sobre a composição química do magma ao redor. Mas, em última análise, é um mistério quais materiais exatos estão presentes em locais específicos da superfície lunar. E aqui, gente, eu preciso também de dar o meu depoimento de observador lunar. Eu fui durante muito tempo astrônomo amador especialista em Lua. Ainda amo a Lua, mas eu já não trabalho com tanto afinco. Mas é o seguinte, de fato, uma das formações lunares mais incríveis de se observar, mesmo aqui da Terra, e roteiro obrigatório em qualquer noite de observação amadora ou científica da Lua, é Aristarco. A cratera Aristarco, gente, é um dos locais citados para a ocorrência de TLPs. Vocês não sabem o que é TLP? Não, vou falar rapidinho para vocês. TLP, gente, é uma sigla que vem do inglês e significa Transient Lunar Phenomenon, ou fenômenos lunares transitórios. Isso são fenômenos lunares breves ou passageiros. Isso é um assunto misterioso e que ainda não foi comprovado cientificamente, não teve a causa científica comprovada. Talvez isso tenha ligação direta com atividades vulcânicas lunares remanescentes, o que de fato poderia indicar, se comprovado, né, que a Lua não está geologicamente morta.
Eu já observei TLPs em Aristarco por 2 vezes, tá? Os TLPs, gente, podem ocorrer de várias formas. São estranhas aparições de curta duração, por exemplo, de brilhos, muitas vezes coloridos, e obscurecimentos causados por névoa que envolve pequenas áreas da superfície lunar. Isso não é névoa aqui da atmosfera da Terra, mas sim lá na Lua, tá? Durante as missões Apollo da NASA, foi criado o projeto LION, Lunar International Observers Network, uma rede mundial de observadores da Lua composta por astrônomos profissionais e amadores do mundo todo, com o objetivo de observar e identificar a ocorrência de TLPs. Os fenômenos que, porventura, fossem registrados deveriam ser reportados imediatamente para a NASA, com o intuito de contribuir com a segurança dos astronautas das missões Apollo. Em 1969, durante o programa LION, Rubens de Azevedo e também Nelson Tavinic, que são 2 grandes astrônomos aqui do Brasil, de envergadura, de grande envergadura, e figuras notórias aí dentro da astronomia brasileira, observaram um aumento de brilho incomum na cratera de Aristarcos. A ocorrência foi imediatamente reportada à NASA pelo Observatório Nacional, via a Embaixada Americana. Os observadores também da Alemanha Ocidental constataram o mesmo fenômeno. O comando de missão em Houston informou via rádio aos astronautas da missão Apollo 11 sobre a ocorrência do TLP em Aristarcos. Logo em seguida, o piloto do módulo de comando da Apollo 11, o astronauta Michael Collins, informou a confirmação da visualização da luminescência incomum em Aristarco. Incrível isso, né, galera? Então nós tivemos astrônomos brasileiros, vários casos, tá? Em que eles avistaram TLPs aqui da Terra e foram confirmados por vários astronautas das missões Apollo. Né? Esse aí é um dos casos mais icônicos disso aí, mas tem outros. Ao final do projeto LION, um total de 23 astrônomos brasileiros, profissionais e amadores, estavam envolvidos. Entre a missão Apollo 8 até a missão Apollo 13, foram reportadas, pelo menos, pelos brasileiros aí, pelo menos 63 ocorrências de TLPs em diversas outras formações lunares. Ô, gente, falar de Lua é bom demais, gente. E aí eu acabo empolgando, e aí eu tô no assunto e vou para outra e volto para cá, mas então vamos voltar aí às observações lunares que os astronautas da Artemis 2 fizeram, né? Eles não foram, na verdade, os primeiros a testemunhar uma lua colorida com seus próprios olhos. Observações dos tons alaranjados do solo, feitas durante as missões Apollo, foram cruciais aí para a ciência lunar. E os cientistas lunares da missão afirmam que estão ansiosos pela investigação mais aprofundada da equipe de ciência sobre o que as variações de cor podem nos ensinar a partir das observações orbitais da tripulação da Artemis 2. Imaginem comigo, pessoal, a tripulação da Artemis 2 chegou a pouco mais de 6.500 quilômetros de distância da superfície lunar. Imagina que visão incrível, de fato, aí, e isso principalmente se comparado ao que a gente vê aqui da Terra. A gente está numa distância média de 384 mil quilômetros da Lua. E sem falar que a gente ainda tem uma atmosfera, né, que atrapalha muito aí nossas observações. Para tirar o maior proveito possível desses momentos, o capitão Ray Wiseman, o piloto Victor Glover e os especialistas da missão Christina Koch e Jeremy Hansen deveriam estar muito familiarizados com os alvos de observação científica. Mas aí, você pode estar daí se perguntando, gente, por que humanos observando a Lua é tão diferente, é tão importante? A gente tem várias sondas em órbita que observam várias regiões da Lua todos os dias, ali orbitando ali o nosso satélite, né? É claro, a gente tem lá a LRO da NASA, a Chandrayaan-2 da Índia, a Danuri da Coreia do Sul e tem outras ainda, né? Bom, os cientistas lunares da NASA respondem: nossos dados atuais são baseados justamente nesses exploradores robóticos. E era realmente difícil para nós sabermos como era o lado oculto da Lua,
porque a última vez que as pessoas viram o lado oculto foi há mais de 53 anos. Temos espectrômetros que podem nos dizer muito sobre os cristais que esperamos encontrar nesses materiais, mas esse ponto de vista único permitiu que a tripulação da Artemis II comparasse a Lua em um piscar de olhos, algo que um orbitador não consegue fazer. Porque lá, gente, tão perto assim, eles podiam decidir se tira uma foto com mais exposição, com menos exposição, se usa mais de uma foto do local para ser tratada aqui depois. Então, é um momento, é um poder de decisão que uma espaçonave robótica não tem, tá certo? E aqui eu vou trazer para vocês a prova definitiva disso. Da Terra também as pessoas conseguem notar as cores ali sutis na superfície lunar. E um bom exemplo disso é o astrofotógrafo Andrew McCarthy, que tem um talento especial para revelar a sua paleta oculta aí e achar as cores na Lua. Utilizando centenas ou até milhares de fotos tiradas com sua câmera, acoplada a um telescópio, McCarthy produz imagens em cores reais do lado visível da Lua, acentuadas com aumentos de saturação que revelam tons brilhantes de azul, vermelho, verde e marrom que os nossos olhos normalmente não conseguem detectar. Ele fez uma parceria com o astronauta da NASA, Ray Wiseman, comandante da missão Artemis II, e deu a ele instruções de como fotografar algo semelhante no lado oculto da Lua. Eu vou contar um pedaço dessa história, mas depois eu quero fazer um vídeo específico sobre isso para vocês, tá? Então aqui, gente, essas imagens que vocês estão vendo aí é um excelente exemplo disso que a gente está falando. Aqui a gente tem uma seleção da galeria de fotos publicadas na missão Artemis II da NASA, seguidas aí ao lado direito de uma compilação dessas fotos. Um tipo de tratamento que a gente chama de empilhamento para destacar as cores sutis da Lua. É como se ele tivesse combinado todas essas fotozinhas aí do lado esquerdo e obtido essa foto maior aqui do lado direito. A NASA orientou que o Wiseman disparasse rajadas de fotos com diferentes exposições e em momentos diferentes, dependendo de onde eles estivessem durante o sobrevoo. A cor está lá, naturalmente, só que muito mais sutil para os nossos olhos. E muitas vezes a gente não consegue enxergar ela com esse tanto de detalhe. O que diferencia essas fotos empilhadas de uma única foto é justamente o ruído. O ruído, por definição, é aleatório. Então, quando a gente empilha essas fotos, a gente consegue reduzir o ruído pela média e ele some. As imagens de satélites não se comparam à visão humana com uma câmera. Temos a LRO, a Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, uma sonda robótica que atua na Lua. Ela possui alguns dados coloridos, mas a fidelidade é muito baixa para realizar os tipos de análises de saturação que mostram as diferenças geológicas granulares no regolito. Isso de acordo com o McCarthy, tá certo? Os pesquisadores da NASA acrescentam: um orbitador pode ser calibrado com precisão, mas depois de muito tempo pode haver ruído nesses dados. E às vezes um ponto e outro não parecem concordar entre si, mas nesse caso os astronautas conseguiram fazer isso de forma brilhante. Após o término da missão Artemis II, o astrofotógrafo McCarthy compilou imagens e o resultado, gente, foi essa imagem incrível da Lua que vocês estão vendo aí. Essa visão inédita do lado oculto da Lua, capaz de impressionar tanto entusiastas do espaço quanto cientistas. A câmera se torna como os olhos ciborgues para a nossa visão, segundo McCarthy. Quero mostrar a Lua como se vocês tivessem olhos ciborgues, porque podem captar mais detalhes, né? Os olhos ciborgues conseguem realmente distinguir as diferenças de cor. Gente, eu vou falar para vocês, viu? Eu podia ficar aqui o dia inteiro olhando essa imagem, tá? E eu acho que ela vai se tornar em breve aí parte do nosso cenário aqui. Estou pensando seriamente nisso, viu? Bom, o vice-líder científico lunar da Artemis II, o Jacob Richardson,
ainda observou que, abre aspas, seja qual for a causa dessa cor verde, sei que muitas pessoas no meu escritório, muitas pessoas nesta missão e muitas pessoas nas conferências que irei participar no próximo ano estão realmente interessadas em reexaminar alguns desses dados e descobrir exatamente quais pontos interessantes a tripulação mencionou e ver se esses pontos interessantes realmente nos contam uma nova história sobre a Lua. O que aprendemos sobre a Lua pode nos ajudar a entender melhor nosso próprio planeta. Algo que me impressionou durante o sobrevoo foi a importância de estudarmos a Lua para que possamos entender a importância de conhecermos a Terra. Se quisermos entender a geologia inicial do nosso sistema solar, como nosso planeta se formou, quais impactos gigantes atingiram nosso planeta e mudaram nossos destinos em um único instante, a Lua é um ótimo lugar para isso, devido à idade de sua superfície. Já a líder de planejamento de observação da Artemis II, Amber Turner, diz o seguinte, abre aspas, temos muita coisa, temos uma abundância de dados, é como um tesouro de informações para analisar enquanto reconstruímos a cronologia da passagem lunar. Tem sido um esforço enorme e muito empolgante para a nossa equipe científica. Algumas das partes mais empolgantes do nosso conjunto de dados são simplesmente as imagens do eclipse solar que os astronautas testemunharam. A equipe nos forneceu uma diversidade de conhecimentos científicos em termos de geologia, mas também essas imagens e observações incríveis desse eclipse, que estamos tentando analisar mais a fundo para melhor compreendê-las. Os cientistas da equipe de pesquisas lunares ainda precisam de muito tempo, gente, para estudar os dados, mas as observações dos flashes de impacto que foram observados lá pelos astronautas têm o potencial de ajudar a comunidade científica lunar a determinar com que frequência pequenas rochas espaciais atingem a Lua e qual a energia dessas colisões. Galera, para quem achava que Artemis II seria só uma voltinha na Lua, aqui a gente vê que a tripulação do Integrity produziu dados científicos de alto nível e observações que têm o potencial para nos ajudar a entender a história, não só da Lua, mas de todo o nosso sistema solar. E que venha a Artemis 4 para que a gente possa voltar para a Lua, não é mesmo, galera? Bom, gente, falar para vocês. Falei muito aqui de observação lunar, de coisa assim, eu fico até empolgado quando eu falo disso, né? E se você gosta de observar, ou se tem vontade de observar a Lua, né, quer participar de um programa de observação lunar, quer ver TLPs e coisas assim, e quer comprar o seu primeiro telescópio, ou mesmo um acessório para observação, é no nosso parceiro, na loja Photon Astro. Gente, a Photon Astro é a maior loja de astronomia do Brasil, tá? Lá vocês encontram binóculos, telescópios, filtros, oculares, adaptadores, câmeras astronômicas, tudo aí para observação científica, para observação astronômica amadora, tudo aí, todos os tipos de equipamento, tá certo? Na descrição desse vídeo aqui eu já deixei o link da loja Photon Astro, caso você queira comprar um ocular, um filtro, alguma coisa assim, mas deixei também o link para 4 telescópios que eu escolhi a dedo para você que quer iniciar na observação astronômica, tá certo? Então, entrando com esses links aí, a princípio vocês já estão comprando com desconto, mas na dúvida, para sacramentar o desconto mesmo, usa esse cupom que eu deixei na tela para vocês aí, o NERD aos 50, tudo juntinho. Beleza, galera? Pois é, falar para vocês também o seguinte, a gente tem esse canal e agora, recentemente, a gente fundou um novo canal chamado NASA em Português não oficial, né, que eu estou fazendo em parceria com o Alfredo Lopes Moraes, que é nosso colaborador de Portugal. Quem frequenta o canal aí já está habituado com as traduções do Alfredo aí para o canal, né? E a ideia desse canal é o seguinte, embora o nome seja NASA, a ideia é que a gente vai alimentar ele com documentários de várias agências espaciais. Então a ideia o Alfredo pega os vídeos aí da NASA, da China, do Japão, da Índia, da ESA, né? E vários outros aí, faz a tradução e dublagem em português,
tá? Para que você que não tem esse conhecimento da língua da língua inglesa aí, possa entender o conteúdo científico desses vídeos aí. Então é uma coisa que vai tornar mais acessível aí para vocês, tá? Lembrando aqui que muita gente já questionou isso comigo, que o YouTube tem tradução automática para o português e tal, mas a tradução automática perde muito e muitas vezes ela é muito literal e ela não considera a tradução científica daquele termo que está sendo usado ali. Então tem hora que ela fala absurdos ali que a gente custa até entender. Então por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, para você ter um trabalho realmente científico de verdade. Beleza, galera? Outra coisa, olha que vídeo incrível. Quanta informação. Hoje vocês foram para a Lua junto com a Artemis 2 e observaram, não é mesmo? Então é o seguinte, deixa eu falar para vocês aqui que esse trabalho é um trabalho que eu faço com muito carinho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas ele tem um custo e o custo é alto, tá? A gente paga internet, paga energia, né? Eu tenho que dar manutenção no computador, comprar iluminação, comprar microfone, câmera, cenário, né? E várias outras coisas, né? E isso tudo sai do meu bolso. Então, tem vezes que é difícil, por exemplo, agora eu quero fazer essa foto ali para colocar de fundo aqui no cenário, mas não sei quando que eu vou conseguir fazer, porque é muito caro, tá? Então, falar para você que está me assistindo aqui, se você curte o canal, se você gosta do meu trabalho, né, e puder dar uma força para a gente manter esse canal aqui, já está aparecendo aí o QR Code com o nosso Pix, tá? Com o meu Pix, né? O Pix do canal. E aí, gente, eu quero que vocês ajudem com qualquer quantia que você puder. Não estou pedindo uma quantia exorbitante aqui não, tá? É 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, o que você puder ajudar, que não for te atrapalhar no seu orçamento, aí vai ser muito bem-vindo, né? Às vezes as pessoas falam comigo assim, Neto, mas você está pedindo 50 centavos, e 50 centavos vale nada, não vale sim, tá? Primeiro que se 50 pessoas doarem 50 centavos, são R$25 na conta, né? Segundo que cada 50 centavos que você doar aí, é 50 centavos a menos que eu estou pagando do meu bolso, gente. Então, é muito importante, tá certo? Ajuda muito. E falar para vocês o seguinte, né? Um vídeo desse nível tem que ser visto por outras pessoas, né? Tem que espalhar, tem que atingir muita gente, porque é informação com muita qualidade, não é mesmo? Então eu vou pedir a vocês aquela força para vocês me ajudarem a levar esse vídeo a mais pessoas, a fazer o YouTube entregar esse vídeo a mais pessoas. E isso é vocês que fazem, nem dói. Quer ver? O que vocês vão fazer? Vocês vão usar o sacolão youtubístico. O que é isso, né? Sacolão youtubístico. Olha só. Começa assim, ó, senta o dedão aí no like, sentou o dedão no like, apareceu o botão hypar, senta o dedão no botão hypar, tá certo? Compartilha esse vídeo para todo mundo que você sabe que gosta de astronomia, gosta de ciências, gosta de missão lunar, tá? Deixa o seu comentário, o que você achou disso? Você achou bacana? Deixa aqui o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, tudo que você quiser falar para mim, deixa aí no comentário e eu respondo a todos os comentários aqui no canal. Quem acompanha o canal sabe disso. E também inscrevam-se no canal, tá bom? Então, fazendo todas essas ações aí do que a gente chama de sacolão youtubístico, o YouTube vai entender a relevância do nosso canal e entregar ele a cada vez mais pessoas, galera. Então, conto com vocês aí, com essa mão aí. E é isso aí. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.